Como estudar a disciplina. Isso aqui é um quadro que o Minha Treina criou, preparou para você, para que você veja como é que você deve se preparar para determinadas disciplinas específicas do curso de Engenharia Civil. A disciplina de hoje é a Mecânica dos Solos. Fala galera do Minha Treina, sejam bem-vindos a mais um encontro com o professor Brother, professor Willis, sou eu. Nós estamos aqui para mais um encontro e esse encontro tem nome: Como estudar a disciplina. Isso aqui é um quadro que o Minha Treina criou, preparou para você, para que você veja como é que você deve se preparar para determinadas disciplinas específicas do curso de Engenharia Civil. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não segue o Minha Treina no YouTube, se você ainda se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as novidades que nós estamos preparando para você. Também siga a gente no Instagram, @minhatreina, e fique por dentro das últimas informações que vão surgir nos concursos públicos no Brasil. Tá legal? Agora, sem mais delongas, vamos continuar falando sobre como estudar a disciplina. A disciplina de hoje é a Mecânica dos Solos. A Mecânica dos Solos é uma disciplina básica do curso de Engenharia Civil, da área de Geotecnia. Ela é uma disciplina com uma carga horária extensa nas universidades e, por isso, ela é muito importante. Ela também serve de base para outras disciplinas, como, por exemplo, fundações. A base é a Mecânica dos Solos. Estradas. Muita da teoria das estradas envolve a mecânica dos solos. Por exemplo, a pavimentação, né? A pavimentação também, em algumas cadeiras de universidades, é uma disciplina apartada, também tem como base uma boa parte da mecânica dos solos. E as obras de terra, quando a gente vai falar de estabilidade de taludes, etc., a gente também usa como base a mecânica dos solos. Então você consegue entender que a mecânica dos solos é uma disciplina fundamental do tomo básico do curso de engenharia, e por isso ela é muito cobrada em todos os concursos de engenharia civil. Se for para obra de infraestrutura, a mecânica dos solos está lá. Se for para obras de edificações, a mecânica dos solos vai constar, e assim sucessivamente. Então não dá para fugir da disciplina, é preciso saber como estudá-la. E como ela é cobrada nas provas? Nas provas, geralmente as questões de mecânica dos solos são cobradas de 3 tipos. O primeiro tipo são questões de cálculo, né? Como é que funcionam essas questões de cálculo? A banca espera que você conheça os conceitos e aplique ao cálculo que está sendo cobrado ali, que você tenha a destreza de resolver esses cálculos. O segundo tipo de questões é a questão teórica, que é basicamente a banca quer saber se você conhece determinado conceito e domina a aplicação desse conceito de forma prática. O terceiro tipo de prova, de questão, melhor dizendo, são as questões de ilustração, imagens. Muitas das vezes aparece uma figura e essa figura é associada a um conceito ou algum determinado assunto da mecânica dos solos e a banca quer que você responda. Vou dar um exemplo. É muito comum ver o aparelho de Casagrande, uma foto do aparelho de Casagrande, e a questão perguntar a que ensaio esse aparelho está relacionado. E a banca espera que você responda limite de liquidez. Deu para entender? Esses são os 3 tipos de questões pelas quais pode-se cobrar os assuntos da mecânica dos solos. Bom, e quais são os assuntos mais cobrados da disciplina mecânica dos solos, então? Vou listar para vocês alguns deles. O primeiro, índices físicos, né? Geralmente as questões envolvendo índices físicos, elas têm caráter de teoria e caráter de cálculo. O segundo assunto é a permeabilidade dos solos, com questões geralmente teóricas, mais teóricas, até porque os cálculos envolvidos requerem uma memorização um pouco maior, mas isso não impede que existam questões de cálculo também, mas a predominância nas provas são questões teóricas. A próxima é origem e formação dos solos. Essas questões, as questões vinculadas a esse assunto, elas são questões mais teóricas também, de conceitos, mas também existem muitas questões de figura, né, onde se coloca ali um perfil e espera-se que você saiba se aquele solo, por exemplo, é um solo residual ou um solo transportado, certinho? O próximo assunto é a compactação dos solos. Também é um assunto muito cobrado, e nesse caso elas são cobradas como teoria, figura e cálculo.
Então, esse assunto é cobrado nos 3 tipos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em obras de infraestrutura rodoviária, por exemplo, é feito ali o cálculo do grau de compactação. Então, geralmente as questões pedem para que você encontre determinado grau de compactação e apresentam os dados para que você possa fazer isso. Então, esses são os assuntos mais cobrados, né? Revisando aqui, ó, índices físicos, permeabilidade dos solos, origem e formação dos solos, compactação. Mas são isso aí que a gente vai estudar, professor? É só isso que o senhor está dizendo para a gente estudar? O senhor é brother mesmo, né? Não, não é isso não, pessoal. Vocês têm que estudar os outros assuntos. Eu estou dizendo que esses têm o maior índice de frequência, a maior frequência nas provas. Mas você não pode deixar de estudar os outros assuntos, que também podem ser cobrados. E que outros assuntos são esses, professor? Por exemplo, outros assuntos que também podem cair, e geralmente têm um índice um pouco menor, mas também são cobrados. Classificação dos solos, tensões nos solos e limites de Atterberg. Então, esses assuntos aí também existem com uma certa frequência, não tantos quanto os assuntos anteriormente falados aqui, tá bom? Mas aqui no nosso card nós vamos deixar 2 resoluções de questões de mecânica de solos para você ter uma ideia de como isso é cobrado na prática. Mas lembre-se, cada banca tem a sua forma de elaborar a sua questão. Então a dica que a gente dá: se você vai fazer concurso para determinada banca, estude a forma como essa banca elabora suas questões. Você também consegue visualizar, nas provas realizadas por essa banca, quais os assuntos mais incidem nas suas provas. Isso vai ajudar você a fazer a escolha certa na hora de ter que priorizar determinados assuntos para estudar. Nós sabemos que o tempo é curto e você precisa otimizar esse tempo. Por isso essa dica, como estudar a disciplina mecânica dos solos. Me fale aqui nos comentários como você estuda a disciplina, como você vê essas dicas que a gente está passando para você. Compartilha com a gente, diga para a gente o que você quer, se realmente você estava fazendo como nós estamos dando essas dicas agora aqui, tá bom? Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, siga-nos nas redes sociais, fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos para engenharia civil. Bom, a gente vai ficar por aqui então. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas e principalmente que vocês coloquem em prática, porque fazendo isso, vocês vão estreitar o caminho até a aprovação no seu concurso público. Nós vamos ficar por aqui.